Convido os irmãos a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Bastante coisa no culto. Isso que dá ficar sem fazer um culto dos radicais livres uma vez no mês. Vai acumulando muita coisa. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Aleluia. 25 minutinhos, já termino. Diz assim a palavra do nosso Senhor: porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Glória a Deus. Curva sua fronte rapidamente, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui, Senhor Pai, está a sua palavra. E a sua palavra, Senhor Pai, é luz. A sua palavra é lâmpada, Senhor Pai, para os nossos pés. Por isso que nessa noite, Pai, fala ao nosso coração, ministra, Pai, o nosso espírito, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nos dá, Senhor Pai, a direção correta, Senhor Pai, no nome de Jesus. Traz revelação ao nosso coração, Senhor Pai, da sua palavra, no nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre as crianças, que elas recebam agora, Senhor Pai, a unção do Espírito Santo, e sejam revestidas, Senhor Pai, pelo seu poder agora, nesse exato momento, em nome de Jesus, que eles recebam a palavra de Deus, e a palavra de Deus cresça 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Vou ministrar rapidamente ao coração dos irmãos. Eu não sou bom o suficiente. O que a palavra do Senhor está nos ensinando aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. E eu gostaria de explicar para os irmãos duas vertentes, irmãos, duas vertentes, que muitas pessoas elas caem nessas vertentes. A primeira: eu vou fazer, porque eu simplesmente sei. Já viu aquela pessoa que sabe tudo? Não precisa ensinar essa pessoa, que essa pessoa é o cara, é o best seller, sei lá como se fala isso, aleluia, está valendo. Ele pode fazer, ele estudou, ele se esforçou, né, ele fez curso, ele fez tudo isso. Pastor, você é contra isso? Jamais, tem que fazer isso mesmo. Mas muitas pessoas elas acabam caindo na sua própria sabedoria. É o que a palavra do Senhor ensina aqui. Eu vou usar aqueles que não, parece que não são, para confundir aqueles que querem ser alguma coisa. Então tem essa vertente dessa pessoa que não pode jogar a bola aqui que eu faço gol, aqueles que se acham. Mas em outra contrapartida, existe também aqueles que é o vermezinho, filho. Aqueles que não podem fazer nada, aqueles que são fraco, e não pode, não sei, e é isso, que você olha, cara, você é filho, você é amado, mas a pessoa continua se rebaixando, continua se denigrindo, falando que não dá. Essas duas vertentes, elas estão completamente equivocadas e completamente erradas na palavra de Deus. Não é assim. Nós vemos homens da palavra de Deus que simplesmente falaram isso. Moisés, quando foi chamado lá no deserto, ele falou: não dá, eu não sei falar, eu não posso, eu não conquisto, eu não tenho força, eu não tenho destreza, eu não sei, me deixa, sabe? Aquelas pessoas fraquinhas. Mas também tem aqueles caras muito fortes, que parece Sansão, que faz besteira, mas arrancava o portão da cidade no braço, carregava o portão da cidade aqui, porque era muito forte, mas fazia tudo que era errado. Quem que está certo nessa história, pastor? Quem que está certo? Ninguém está certo. A Bíblia nos ensina que nenhuma dessas vertentes estão certas. Você não é o verme do verme, e nem o chabichão que sabe todas as coisas, filho. A Bíblia diz, Provérbios capítulo 3, versículo 5, confia no Senhor com todo o seu, confia no Senhor com toda a sua força, e não se apoie no seu próprio entendimento.
Ou seja, o que nós temos que entender? Precisamos entender que a nossa confiança, a nossa força, o nosso apoio, a nossa base é o Senhor Jesus. É isso que você precisa olhar. Você não é o verme do verme, e você também não é o cara que pode tudo, filho. Nessa geração que você pode ser qualquer coisa que você quiser, isso é uma mentira do diabo. Isso é uma mentira da sociedade que está pregando peças em você, para te destruir a sua identidade, para destruir aquilo que Deus tem para com a sua vida. E aí você pensa que essas coisas, mas não, filho, você foi criado por Deus, chamado por Deus para uma vocação, para um propósito, para um destino. Deus te escolheu a dedo, você foi eleito por Deus. Não foi homens que te escolheu, não foi pessoas que te escolheu, não foi. Foi o próprio Senhor Jesus que olhou para você e te escolheu. Deus, Ele não está interessado nos seus dons, nos seus talentos, na sua performance ou quem você é. Deus está interessado no que Ele pode fazer através da sua vida, se você abrir o coração para Ele. Se você abrir o seu coração para Ele, filho, o mais Ele vai fazer na tua vida. Simplesmente descansa no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. Muitos profetas, homens, quando Deus chamou, eles se apoiavam em si mesmo. Lembra de Gideão? Quando chamou Gideão, rapaz valente, o que ele disse? Que valente o quê? Eu sou o Gideão, moro numa casa pequena, sou da menor família, e eu sou o menor da minha casa. Era isso, era assim que Gideão se via. Era como também o povo de Israel. O povo de Israel ia conquistar a terra de Canaã, mas ele se viu como um gafanhoto. Você não tem os olhos de carne, filho, você tem os olhos espirituais. Deus te deu um novo olhar, Deus te ampliou a sua visão. Por isso que nós temos que abrir os nossos olhos, abrir os olhos do nosso coração. Eu não estou falando dos olhos normais, mas eu estou falando dos olhos espirituais em nome de Jesus. Deus te escolheu, filho. Eu posso olhar no fundo dos teus olhos e falar, Deus te escolheu. Simples, mas por que Deus me escolheu? Porque Ele quis. É simples. Não, mas eu não tenho PhD, eu não tenho teologia, eu não tenho estudo, eu não sei falar. Eu não estou te perguntando isso. Eu estou te falando que Deus te escolheu. É isso, acabou, fim de papo. Mas eu tenho esse tipo de problema, eu tenho esse tipo de dificuldade, eu tenho, sabe... Porque é assim que é o homem. Cheio de crise. João mesmo fala, o homem em si é inquieto, é cheio de perturbação. O homem em si é assim, é verdade. Mas quem tem Jesus tem tudo, quem tem Cristo tem tudo. E o que mais importa, filho, não é o seu dom, não é o seu talento, não é o que você sabe ou o que deixa de saber. O que você precisa confiar é que Deus te escolheu, ponto, acabou. Você não vai ser bom o suficiente mesmo não, mas aquele que está em você é maior do que todas as outras coisas, é maior do que as nossas crises, é maior do que as nossas dificuldades, é maior, filho, Ele é maior. Se você começar a crer nisso, se você começar a se apoiar em Cristo, não nas suas dificuldades, não quem você é, ou quem é sua família, ou de onde você veio, ou o pecado que cometeu, você não se apoia nisso, você se apoia em Cristo. O que é se apoiar, irmãos? Às vezes você está num penhasco, você não vai colocar o pé, você vai cair, você precisa de apoio, mais ou menos assim com Jesus, tem que se apoiar em Jesus. Se coloca o pé, Deus coloca a mão. Você coloca outro pé, Deus coloca a mão, eu estou voando. É assim com Jesus, filho. Só que para isso você precisa ter o entendimento nele, em nome de Jesus. Eu te pergunto, irmãos, você escolheria um homem, sei lá, para o ministério, para a liderança, ou para te liderar mesmo, que por 2 vezes mentiu? Sabe como ele mentiu? É a sua mulher. Ele não, é minha irmã. E o outro rei levou a mulher dele para o palácio.
para ser a rainha dele. Ele mentiu por 2 vezes. Você honraria um homem, deixava esse homem te liderar, se esse homem fosse desobediente à voz de Deus, escutasse mais a sua parentela do que simplesmente escutar a Deus? Você daria atenção para essa pessoa? Você escolheria essa pessoa para alguma coisa? Pois é, Deus escolheu essa pessoa e chamou de Abraão, pai na fé, meu amigo. Pronto. Aí você pergunta, mas qual que é as qualificações de Abraão? Nenhuma. Deus escolheu ele e acabou. Simples assim. Lógico que Abraão foi transformado depois de um certo tempo, mudado a sua identidade, todas essas coisas, mas Deus escolheu ele. Com todos os seus defeitos, irmãos, Deus escolheu ele. Davi, irmãos, adulterou, assassinou, mas mesmo assim Deus escolheu Davi. Deus poderia remover Davi do trono, mas não removeu Davi do trono. Sabe por que Deus não removeu? Porque ele era eleito de Deus. Deus escolheu Davi para essa função. Deus te escolheu e Deus tem um chamado, e Deus tem um propósito para com a sua vida no nome do Senhor Jesus. Para de ficar colocando empecilhos, para de ficar colocando muros, para de colocar barreiras, para que Deus não faça um milagre na tua vida, na tua casa. Simplesmente confie no braço forte do Senhor. Confie nele com todo o seu entendimento. Não se apoie, filho, no seu próprio entendimento, não. Você precisa entender que o Senhor, filho, que você é filho e filho amado de Deus, que Deus te escolheu para algo poderoso nessa cidade e nessa terra. Você precisa entender isso uma vez por todas em nome de Jesus. E Deus, Ele não olha, filho, simplesmente idade, se você tem 60, 80, 10, 15 anos. Simplesmente Deus te escolheu e pronto, acabou. Coloca o ponto final nisso. E Deus tem algo poderoso para com a sua vida em nome do Senhor Jesus. Mas muitas vezes você reluta, combate contra Deus. Não, filha, você combateu o combate da fé, não é para você lutar contra Deus, não. E nós, irmãos, temos uma vocação, temos um chamado na casa do nosso Senhor Jesus. Mas o que acontece muitas vezes conosco, na casa de Deus, é que estamos dentro da casa, mas nós estamos perdidos. Perdidos, irmãos. Desorientados. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que as más conversações corrompem os bons costumes. É muita coisa na sua cabeça, filho. É muito pastor pregando. É muita coisa na mídia. É muita coisa no WhatsApp, é muita coisa no Instagram, muita coisa. E você vai se alimentando disso, você não sabe mais para onde ir, você não sabe quem vai ouvir. Você não sabe mais o que você vai fazer, porque se perde. A Bíblia diz aqui em Lucas capítulo 15, versículo 8, diz assim: o qual mulher que tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até achar. Até achar. O que acontece é que as pessoas dentro da casa estão perdidas. Essa mulher perdeu a dracma dela dentro da sua própria casa. E muitas vezes nós se encontramos perdidos porque nós não sabemos para onde ir. Sabe por quê? Porque a gente não conhece e reconhece a missão que Deus tem para com a nossa vida. Aquela velha frase, né? Quem não tem uma missão, qualquer caminho vai servir. Qualquer caminho vai brilhar. Parece aquelas crianças imaturas, sabe? Que brilha alguma coisa, já quer. Brilha outra coisa, já larga aquele brinquedo, já pega o outro. Faz um barulhinho aqui, larga aquele barulhinho, pega o outro. É assim que criança faz. Eu tenho 2 filhos e sei o que eu estou falando. Então tem muitos cristãos, muita gente que é filho de Deus, completamente perdido, como diz Hebreus capítulo 5, versículo 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo. Há quanto tempo você se converteu, filho? Porque já devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento.
Por que isso? Tanto tempo ouvindo a palavra de Deus, tanto tempo se expondo ao Evangelho, tanto tempo praticando vida de crente, tanto tempo, mas fica parado no mesmo lugar, travado no mesmo lugar, não vai para frente, não vai para trás, não avança. Por quê? Porque a Bíblia está falando aqui, irmãos, devendo já ser mestre. Já era para acontecer, já era para ter acontecido, já era para ter mudado. Mas muitas vezes nós não deixamos Deus transformar o nosso coração. E aí Deus fica te dando leite. Porque se Ele te dá uma feijoada, tu morre. Se Deus falasse o propósito de José, na verdade Deus falou o propósito de José, mas se Ele falasse todo o processo, José ia desistir. José ia retroceder. Você está entendendo? Então Deus, Ele vai fazendo as coisas paulativamente ao seu coração. Só que nós não deixamos Deus fazer. Nós se tornamos uma barreira. Com o quê? Com as nossas crises, com as nossas neuras. Sabe, com nossos pensamentos loucos. Deixa Deus te mudar por completo em nome de Jesus. E simplesmente Deus tem dado uma missão para com a sua vida. Tem dado uma missão para com a sua casa em nome de Jesus. Mas simplesmente você não escuta. E aí qualquer caminho está te servindo. Qualquer coisa que falam de bonitinho no Instagram, você já está seguindo. Qualquer falácia que fala no WhatsApp, você está seguindo. Qualquer palavra simplesmente meu Deus do céu, é isso. Por quê? Porque não sabe para onde está indo. Porque não tem direção, porque não tem rumo. Mas nós somos um povo que tem direção no nome do Senhor Jesus, irmãos. E uma das coisas mais terríveis é ver crente perdido. Filho amado, favorecido, agraciado. Tudo que o Pai tem é nosso. E muitas vezes se encontramos perdidos. E uma das catástrofes, irmãos, é ver crente perdido. Não sabe quem escuta, não sabe para onde vai. Porque aquele que é perdido, ele leva os outros a se perder. Não é verdade? Aquele que é perdido, ele vai levar os outros a se perder também. No propósito, na vocação, no chamado. E como que aquele que é perdido leva os outros a se perder? Com as suas atitudes, com a sua falácia, com o seu conhecimento simplesmente mental. Aquele que é perdido, ele auto se sabota. Aquele que é perdido, ele compromete toda uma missão. Então tome muito cuidado, filho, com pessoas que estão completamente perdidas. Entenda algo, tem pessoas que estão bem, mas ao conversar com aquela pessoa, ela entra em crise. Por que você entrou em crise? Porque você deu ouvido para quem está perdido, filho, para quem não tem direção, para quem não está simplesmente seguindo o leme que é Jesus Cristo. Cuidado com pessoas que estão simplesmente perdidas, filho, dentro da casa de Deus, mas simplesmente ainda elas estão perdidas. E leva um outro povo também a se perder. Que em nome do Senhor Jesus, você é um homem ou mulher de Deus, que tem o Espírito Santo, que tem a bússola, que Deus te guie por todos os teus caminhos em nome do Senhor Jesus. Encontre esse caminho para a glória de Deus. Para de ficar perdido. Aí se perdeu no chamado, se perdeu no propósito, aí não sabe mais quem é, não tem mais identidade, não sabe se vai ou fica, sabe, aquela coisa doida, porque se perdeu dentro da casa, mas está perdido. Mas o Senhor te encontrou em nome de Jesus, e Deus está falando ao teu coração, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, simplesmente ouça a voz de Deus para com a sua vida. Deus tem uma vocação para com a sua vida, para com a sua casa, e vocação é irrevogável, não muda, não tem atalhos, não tem papinho, não tem, filho. O que Deus estabeleceu para com a sua vida, para com a sua casa, vai se cumprir no nome do Senhor Jesus. Mas para você precisa tomar decisões radicais muitas vezes, decisões radicais. Irmão, eu sei que tem coisas que dá para a gente conversar, bater um papo e tudo, mas tem coisas que são decisões completamente radicais, que vai mudar a história, que vai mudar o rumo da sua vida, no nome do Senhor Jesus. Você precisa tomar certas posições para a glória de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, se tem amizades que te atrapalham, deixa eu te falar uma coisa,
Corta fora em nome de Jesus. Mas vai doer, vai sofrer, vai magoar, mas é a vida. Para você seguir em frente. Olha o que aconteceu com Abraão. Abraão foi chamado para sair da sua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te enviar. Abraão saiu, o que ele fez? Levou o sobrinho Ló. O sobrinho Ló deu um monte de B.O. para Abraão. Mas o que Deus falou para Abraão? É para ir sozinho, é sem a sua parentela, Abraão. Mas Abraão desobedeceu, arrumou dor de cabeça. Arrumou dor de cabeça. E muitas vezes nós estamos assim, mas Senhor, bibibi, mimimi, mamamã. Não tem, filho. Não tem atalho com Deus. Às vezes você tem que fazer o corte. Tramontina, acabou, fim de papo, game over. É assim. Sem papinho. Aí você deixou de falar comigo, não dá mais nenhum no WhatsApp. Aí você não fala mesmo, já cortou mesmo, tramontina, pá, acabou. Acabou, fim de jogo, game over, é assim. Aí você vai levar o seu propósito, a sua vocação, o seu chamado, o que Deus tem para com a sua vida, por algo abaixo, porque não quer manter o politicamente correto. E não é assim, filho. Moisés não ficou amigo de Faraó, não. Mas essa historinha não, de novelinha que Moisés era amigo de Faraó. Não era não. Deixa meu povo ir, é assim, pá. Era pá, pum. Deixa meu povo ir. Então não quero conversar, não. Era assim. Você está entendendo? Então muitas vezes as amizades podem nos atrapalhar, podem nos impedir de certas coisas, irmãos. Para de ser aquele crente gelatinoso. Não é, não vai. O que tu é? Tua bênção. Não sabe o que quer, não sabe para onde vai. Irmão, é sério. Tome postura. Jovem radical livre em nome de Jesus. Eu vi esse papinho. Qual que era o papinho? Irmãos, eu discipulo, eu ensino. Tanto aquele que faz corte como aquele que namora. Eu converso com qualquer um. Bato com qualquer um. Discipulo, ensino. Estou aqui para isso em nome de Jesus. Mas tem pessoas que não sabem se decidir, não. Tem que decidir, filho. Para ser gelatinoso. Ou você namora, um namoro decente, e pronto, acabou. Ou você faz corte. É assim. Ah, pastor, o que vier está no lucro. Que tipo de homem é esse? Que tipo de mulher é essa? Aí você vai e se relaciona com uma pessoa dessa. E depois lá na frente não quer B.O. Não quer problema. E pior que arruma dor demais para mim e para o Bruno Macedo. Estou brincando. Para o Matheus também. Esse é o problema, irmão. Certa vez o pastor Cláudio falou assim. Estava conversando com um casal e a mulher tinha traído o cara. E na conversa com o pastor Cláudio Duarte, a mulher fala assim, mas eu falei para esse homem que eu não sou mulher de um homem só. O pastor Cláudio virou para ele e falou, mas tu casaste com uma mulher dessa? Casei. Mas dei 3 tapas na cara. Dei um cara desse. Irmão, não dá para se relacionar com pessoas que não têm posicionamento em Deus. Não dá. Precisamos ser pessoas posicionadas no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Coloque limites. Coloque padrões. Tem isso, filho. Aí, é lei, coloca padrão. Cala sua boca, que lei, irmão. Uma cretanhada que só fica falando, isso é lei, isso é graça, isso é lei. Sabe nem que é lei, está falando que é lei. Não sabe. Eu coloque padrões, coloque limites. Você precisa fazer isso como radical livre em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não é a Mariazinha que vai com a todas. Desculpa, Mariazinha. Se tem alguém assim que chama, aleluia. Você não é isso. Para onde o meu nariz está apontando, eu estou indo. Não. Você não é esse tipo de pessoa, não. Você tem propósito, você tem chamado, você tem um caminho, você tem uma direção, você tem um pastor, você tem um líder, você tem um DNA. Você tem isso dentro de você em nome de Jesus. Você tem uma identidade, você sabe quem você é. Você tem isso, filho. Ou você ainda se encontra completamente perdido e não sabe para onde vai. Não, filho, em nome do Senhor Jesus,
que o Espírito Santo abra os seus olhos espirituais e você perceba a bondade e o favor dele sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, Deus, ele está procurando pessoas que são tementes a ele. Quando Deus fala para Moisés, fala, procura homens tementes. E muitas das vezes nós olhamos com os nossos olhos carnais e investimos nos mais talentosos. É isso que o mundo faz, sim ou não? Você já ouviu falar do metro? O selo metro? É isso que o metro faz, ele vai lá, faz todos os testes possíveis. E se aquele produto é de qualidade, é bom, tem nome, todas essas coisas, ele passa. E muitas vezes nós trazemos isso para dentro da nossa consciência, do nosso coração, e queremos investir naqueles que são os mais talentosos, os mais que sabem falar, os mais que leram a Bíblia, o mais que, ora em línguas, aleluia, o mais bonitinho, o mais cheirosinho, o mais legalzinho, quer investir nesses. Mas Deus não é dessa forma. Deus não age dessa maneira. Quando Deus pediu para Samuel ungir Davi, Samuel foi até a casa de Jessé. Cadê Davi? Não estava Davi. E Samuel automaticamente já olhou para os três. Os caras fortes, burucutu, meu amigo, guerreiro. Pensa nos caras guerreiros, com a espada aqui. Deve ser um desses três aí. Não era. Aí Deus fala para ele, não, eu não vejo como você vê. Eu não enxergo como você enxerga. Não é nenhum desses. Como assim você mandou vir para cá, Senhor? Cadê? Aí Samuel tem que fazer a pergunta, tem mais alguém? Tem Davi. Jogado lá, as traças lá. Lá jogado. Nem Davi. Samuel bate o olho. Misericórdia, Senhor. Sangue de Deus tem poder. Jesus. Que é isso? Que é esse? Aí Deus falou, não é esse aí. É esse aí que eu quero. É assim que Deus olha, filho. Deus olha os fiéis, não os mais talentosos. É isso. Porque houve multiplicação. Porque hoje houve fidelidade. E pensa que vai ser fácil ser fiel? Não vai ser fácil não. Porque a sua fidelidade vai ser testada quando o seu líder errar. Quando o seu líder escorregar. Quando o seu líder fazer o que não te dá na telha, o que não é legal, o que não é bom. Quando o teu líder te cobrar. Quando ele te dá um cascudo, quando ele puxar a tua orelha. Aí sim. É isso, filho. Aí você vai ter que ser leal nessas situações. Porque a nossa lealdade é testada nessas situações. É nessa situação. Então Deus está chamando pessoas que são fiéis. Ou seja, Deus está falando ao nosso coração para nós investirmos em pessoas que são fiéis. Não os mais talentosos, filho. Mas pessoas que têm lealdade. Pessoas que têm fibra, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Que o nosso coração esteja queimando, ardendo pelo Senhor Jesus, em nome de Jesus. Que você seja uma dessas pessoas que se encontre fiel no tempo da luta, no tempo da batalha, no tempo da angústia. Se encontre fiel ao Senhor Jesus. Não somente ao seu líder, ao seu discipulador, ao seu pastor, mas fiel à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, filho. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Foi o Senhor que te escolheu. Amém? Tenha isso em seu coração em nome do Senhor Jesus. Mas deixa eu te falar algo. Que muitas das vezes pessoas caem no engano. A bendita maldição da comparação. Mas aquele ali tem talento. Aquele ali tem dom. Olha como ele toca, olha como ele prega, olha como ele ministra. Aquele ali tem um dom, aquele ali tem um talento. Eu não consigo agir dessa forma. Eu não aprendo assim dessa forma. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você. Para alguns, vai ser mais fácil mesmo. Tocar algum instrumento, aprender alguma coisa, a pregar uma palavra. Para alguns vai ser mais fácil mesmo. Mas não quer dizer que você não tenha chamado para isso. Não quer dizer que você tem uma vocação para essas coisas. Não é isso, filho. Então, é um grande engano do inferno que pessoas nasceram prontas, que líderes nasceram prontos.
Isso é mentira, filho. Isso é engano do inferno. Isso é uma desculpa ridícula na cabeça de muito crente. Ah, mas eu não vou liderar por quê? Não dá, né? O Mateus lidera porque ele tem talento para isso, porque ele tem dom para isso. Mas eu liderar na casa de Deus? Não. Olha lá o verme do verme. Errado. Errado. Você não vai ser bom o suficiente, filho. Maldita da comparação, fica se comparando. Não, filho, você é aquilo que Deus te chamou para você ser. Fim de jogo. Em nome do Senhor Jesus. Creia, filho, que o Senhor quer te usar poderosamente em nome do Senhor Jesus. E para nós encerrarmos, Jesus usa quem Ele quer, na hora que Ele quiser, da maneira que Ele assim desejar. É assim que age o nosso Deus. E ponto, filho. O que mais importa em nossas vidas, filho, é quem nos chamou. Quem te chamou, filho? Você acha que foi seu amigo? Você acha que foi o seu pastor? Você acha? Não. Tenha certeza, tenha a clareza que quem te escolheu foi o Senhor Jesus. Maria foi escolhida por Deus para gerar Jesus. E Maria ficou com uma incógnita na sua cabeça. Como que eu vou engravidar? Como? Eu não coabito com homem nenhum. Eu estou noiva, mas não coabito com homem nenhum. Como que eu posso engravidar? E aí o anjo fala para ela, não, o poder do Senhor vai te revestir. Ela ficou sem entender, mas ela aceitou o desafio, a proposta que Deus tinha para com a vida dela. E simplesmente nós, irmão, como os bons dispenseiros da palavra de Deus, como homens cheios do Espírito Santo, nossos valores não estão embasados do mundo, os nossos conceitos não estão embasados do mundo, os nossos valores estão aprisionados em Cristo Jesus. Ele tem falado coisas a teu respeito, simplesmente acredite nas coisas que Ele tem falado a teu respeito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma das maiores tentações na vida do ser humano é olhar para si mesmo. A maior tentação do ser humano é essa, é olhar para si mesmo, é olhar para as circunstâncias, é olhar para as suas finanças, é olhar para os seus talentos, é olhar para os seus dons, é olhar para si mesmo. Irmãos, vença esse tipo de tentação, em nome de Jesus. Você pensa que isso não é uma tentação, mas é. Em todo tempo maligno, em todo tempo o diabo, em todo tempo ele está fazendo você olhar para si mesmo. Porque quando você olha para você, você coloca limites. Você coloca barreiras, você coloca obstáculos. Por isso que o diabo sempre fala, olha, você não consegue. Sempre ele está falando isso para você, sempre. Para você olhar para você mesmo. Mas a Bíblia diz, colocai os nossos olhos firmemente no autor e consumador da nossa fé. Coloque os seus olhos em Cristo. Coloque os seus olhos no Senhor. Irmãos, pegue os homens da palavra de Deus. Como foi cumprida toda a promessa, toda a vontade de Deus na vida daqueles homens, porque eles olharam para Jesus, porque eles ouviram Jesus, porque eles sentiram Jesus, porque eles caminharam debaixo de uma palavra de Deus, eles não olharam para eles mesmos. No começo olharam, mas depois Deus foi trabalhando, Deus foi falando, Deus foi ministrando, e aquilo foi entrando no coração deles. Quando Deus chama Moisés, ele falou com muitas desculpas, mas simplesmente Deus falou, fala que o eu sou te enviou. Eu digo a mesma coisa para conosco, o eu sou está com você em nome de Jesus. O eu sou está conosco em nome de Jesus. Então não confie no seu braço, confie no braço do Senhor Jesus. Quando o homem ele olha para si mesmo, ele fracassa, mas quando o homem olha para Deus, uau! Falta palavras para falar para você o que Deus vai fazer na tua vida quando você olha para Ele. Então que nessa noite você possa sim olhar para Jesus em nome de Jesus. Se coloque de pé onde você está em nome de Jesus.